beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. De aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei. Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Bom dia, meninos. Um bom dia para mim e para você. Bom dia! Feliz sábado, meninos, e sábado feliz. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração infantil, meninos. Você está preparado? Uau, que bom! O título de nossa história de hoje é Deus ouve e responde, meninos. Meninos, hoje nós sabemos a história de duas criancinhas. Seus nomes é Nicole e Eric. Nicole e Eric estavam tão felizes porque tinham ganhado 2 cachorrinhos de seus pais. Meninos, era tanta alegria que eles tinham com seus cachorrinhos. Essa pulava no quintal, essa pôs seus cachorrinhos na colo, essa passeava com seus cachorrinhos. Meninos, certo dia, num sábado de manhã, como era de costume, a família vai para a igreja. Vai para a igreja. Quando que chega a casa, eles percebem algo diferente na casa. Eles percebem que aqueles 2 cãozinhos tinham fugido de casa. Meninos, pensa a tristeza no coração daqueles 2 irmãos. Logo, eles procuram tudo no quintal, eles procuram tudo dentro de casa, mas nada, eles conseguem encontrar esses cãozinhos. Aqueles 2 cãozinhos, eles eram pequenotes, eles tinham fugido de casa, eles conseguiram voltar para casa. Meninos, mas Nicole e Eric, ora, resolve
após esses problemas a Deus. É hora, para Deus, não sabe onde nós dois cachorrinhos estão. Não trazer-nos ele de volta. Meninos, eu tinha tanta certeza, mas que Deus está ouvindo essas orações. Passa dia, passa semanas. Eu sai na rua procurando ainda esses cachorros. E encontra com o vizinho. Vizinho faz, nós cachorrinhos estão lá na casa de que senhora lá. Ele resolve bater lá. Eles batem na porta. Então, senhora vem abrir porta. E seu pai pergunta à senhora se é que tem percebido 2 cachorrinhos que só passavam pela castela. É fala, não, a mim que tem odiado o cachorrinho. Menino, às vezes fica triste, mas é que desiste de orar, de pedir ajuda a Deus. Eles vão para casa, passa dia, passa semana, eles tornam resolve sair na rua. Eles continuam a hora de pedir Deus para trazer esses cachorrinhos de volta. Meninos, eles encontram com mais um vizinho. Eles pedem informação desses 2 cachorrinhos. Não sabia o que acontece, meninos. E eles falam, mas esses cachorrinhos estão naquela casa de aquela senhora. Então, seus pais pegam no telefone, ligam para aquela senhora. Quando que a senhora atende o telefone, seu pai pergunta informação de que 2 cachorrinhos. A senhora insiste, não, a mim que tem cachorrinho não, a mim que tem. Mas como o pai de Nicole, que é Eric, estava convicto, mas tinha toda a certeza, mas lá que cachorrinho estava. Menino, não sei o que acontece. Seu pai insiste, senhora, por favor, cachorrinho de recebe, mas na casa de senhora, por favor, senhora. Então a senhora fica triste e fala, não, meu cachorrinho já devolve para outra pessoa, para outro meu vizinho. E fala, senhora, por favor, não sabe melhor que cachorrinho está. Meninos, que vergonha que a senhora rouba e exata conta mentira. Deus que gosta daquela atitude lá, meninos. Que está contar mentira e que está roubado, meninos. Então, que a senhora, Deus tocar no seu coração, ele arrepende, ele conta a verdade e ele pede desculpa. Menino, não sabia o que aconteceu naquela hora. Naquele momento, entrega de volta aqueles 2 cachorrinhos para aqueles 2 irmãos, para Nicole e Eric. Meninos, imagina, como que fica tão contente. Meninos, a hora que não ora, não tem que ter fé e não confia em Deus. Deus tem 3 maneiras de responder na nossa oração. Deus, a hora que responde nossa oração, sim, e para poder responder naquele momento e dar-nos resposta de nossa oração. Segundo, Deus está respondendo não. Mas, não sabe para que Deus está respondendo não? Para onde Deus sabe que é melhor para a nossa vida. Deus sabe melhor para a boa criancinha. Por isso está falando não. E também Deus está falando, espera. Por isso que Nicole e Eric tinham confiança. Eles esperam no Senhor. E Deus acaba para bem responde suas orações. Meninos, se nós tem algo na nossa vida, se nós tem dúvida na nossa vida, nós tem problema na nossa vida, nós entregamos a Deus. Deus está respondendo nossa oração, mas no tempo certo e na hora certa e na maneira de Deus. Quem nos preocupa e nós tem fé e nós confia, Deus está tendo nossa oração. E nessa manhã, Deus deixando um recadinho no livro de Salmos, capítulo 145 e versículo 18. Essa rezando o seguinte: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Meninos, lá que nós estamos fazendo oração com toda sinceridade, Deus está respondendo de 3 formas. Mas aquelas 2 criancinhas, de Nicole e Eric,
Ele responde, espera. Na Bíblia também pode ser sim, pode ser não e pode ser espera. Agora, nós devemos aprender, espera no Senhor. Agora, vamos orar, criancinhas. Querido Papai do Céu, muito obrigado, porque quando cada criancinha está fazendo oração, Pai, eu tenho 3 maneiras de responder. Pai Santo, eu fazendo espera no Senhor, que eu poder responder nossa oração, e a oração de cada criancinha, no tempo certo, e na hora certa, e na maneira do Senhor. Eu abençoo cada criancinha, que cada dia continue em oração, confia com fé no Senhor, mas que não responde nossa oração. Essa é a bênção que nos te pede, na doce nome do Senhor. Amém. Tchau, meninos. Até próximo sábado. Tchau. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Queridos amigos, prezados irmãos, e uma saudação bem grande para nosso povo cabo-verdiano espalhado para o mundo inteiro. Te saudamos no nome do Senhor Jesus e em oração nessa manhã ali e que a paz, a verdadeira paz do Senhor Jesus pode alcançar em coração e alcança o coração. Nessa manhã de sábado, irmãos, não gostava de falar um bocadinho para a família. Para o que gostava de construir a família, para o que já tem a família, nesse momento, ele está pedindo boa atenção para que ouça o recado de Deus para cada um de nós. Nós está abrindo nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. A palavra de Deus está falando o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Oremos. Amado Pai, nesse momento, ele não criou ouvir voz de Senhor. Por favor, fala para esse coração ali, que você está ouvindo a palavra de Senhor e transformando. São bênçãos que nos roga no nome de Jesus. Amém. Queridos, horas que nós não contempla esse mundo atual, um quadro triste e doloroso é apresentado perante mim. De tudo dores que nós como ser humano não podemos passar para ele, que existe nenhum dor mais trágico que uma família despedaçado e separado para divórcio. Nessa manhã ali, eu gostava de falar para 3 classes de pessoas. Essa primeira classe de pessoas ali é para o que já é divorciado. E Bobo sabe como tão duro tem sido essa experiência na vida ali. Segundo classe, não gostava também de falar, sim, pabô que casa e nem que divorcia, mas é filho de mamá com papá, que desde aquele dia que houve aquela separação, hoje eu pude contar como que isso tem afetado a vida até esse momento ali. E para o terceiro grupo de pessoas que gostava de falar, é para também que nunca casa, mas já passa por essa experiência ali de divórcio, ou seja, entrega o coração a um homem ou uma mulher na expectativa de ter um futuro melhor. E quando tudo estava percebendo que estava certo, não é, essa pessoa ali que abandonou, deixando dor no coração, rancor, mágoa e cicatrizes que te hoje a boa carrega. Na verdade, tudo mostra que existe nenhum dor mais pior que dor de divórcio ou uma família separada. Na verdade, irmãos, tinha pessoas que perguntam, mas para morrer que divórcio é tão duro? A resposta é simples, simplesmente para morrer, divórcio é morte sem enterro.
Gostava que você seguia comigo nesse momento e pode entender o que isso quer falar. Irmãos, horas que uma pessoa que me ama, que uma pessoa que boa ama, foi levado para a morte de uma forma trágica, nosso coração te quebra. Não te sente triste, dor é tamanho sobre nós, mas o que está acontecendo com nós? Amigo bom, não tem que tomar uma decisão de bem, de comprar um caixão, de colocar aquela pessoa naquele caixão e depois levar para a igreja e depois da igreja levar para o cemitério, depois passa aqueles últimos minutos lá no cemitério e depois enterrar com terra, coloca uma flor, voltando para casa para nunca mais, nunca vai para aquele lugar novamente. Se aquela pessoa foi uma pessoa que foi tão perto de boa, de vez em quando não estava para o cemitério, mas com o tempo Deus te cura aquela ferida no meu coração e no meu coração também. Por isso, nessa manhã, licença, te fala para você que nesse momento ali tem perdido algum ente querido de boa. Em que forma Jesus te traz a verdadeira cura para nosso coração. Mas, irmãos, horas que bobo divorcia, horas que mim divorcia, a ele é uma morte sem inteiro. Para morrer, que a pessoa que não se separa dele, nunca te consegue matar, nunca te consegue colocar na caixão, nunca te consegue levar para a igreja, nem depois para o cemitério, para não deixar aquela pessoa lá mais. Existem alguns eventos na vida que continuam a acontecer, que faz com que aquela ferida de mágoa, de dor, nunca cessa. Hora que eu estava buscando menino, horas que és marido ou és mulher, também busca menino, não é? Quando você tem que esse encontro permanente, faz com que aquela ferida seca. Se por acaso nós tínhamos casa e nós foi dividido, ele fica de riba, ou fica de baixo, aquele encontro que nós temos com o companheiro, tudo mostra, por isso que divórcio é algo muito sensível e que a pessoa vive amargurado depois de ele. O problema que tem certo acontece nesse mundo atual, irmãos, é que pessoas, a hora que pensam na forma família, ou até mesmo na casa, tinham pessoas, não é, inicia as vidas ali com uma expectativa muito alta, mas com pouco preparação. Na Cabo Verde ali, nós tudo não sabemos, mas para nós não ter uma carta de condução, é necessário que nós não vá para a escola e faça 2 testes, uma teórica com prática. É necessário que nós não entendamos que vida na estrada funciona. Tem que procura, entende como que regra funciona, como que sinal funciona, entende o limite de velocidade, não é? E todas essas coisas de vida na estrada, passa naquele teste e assim para mudar aquela carta de condução. Não se fala nessa manhã ali, não sei, mas se fala para boa que tio hoje que apanha nenhum acidente na estrada, para graça de Deus. Mas a boa concorda comigo, mas todo dia dentro de casa, na família, bota apanha acidente. Às vezes é com a esposa, às vezes é com o filho, às vezes é com o vizinho. Simplesmente para morrer, nós não formamos família, não é com pouca preparação. Não sabe que nos ficaram muito bem, mas quando o assunto é família, pouco de nós não te reconhece, mas está faltando teu. Nessa manhã ali, queridos amigos e irmãos, não gostava de olhar dentro da palavra de Deus, que conselho que Deus está dando para que não pode ter uma sociedade melhor e uma família bem organizada. No verso bíblico que nos lê nessa manhã ali, na Gênesis capítulo 2, 24, está lá escrito que é um manual que Deus dá para nós construir nossa família. Gostava rapidamente de falar para boa nessa manhã ali sobre 4 tipos de homem. 4 tipos de homem que existem na nossa sociedade ali, para que nós não podemos descobrir que tipo de homem que Deus flama, deve deixar mamar com o papá para formar sua família. Primeiro tipo de homem é chamado o homem criança. Segundo tipo de homem é o homem jogador ou o homem galinheiro num bom crioulo. E terceiro tipo de homem é o homem confuso. Então começa a falar primeiramente sobre o homem criança. Esse tipo de homem ali, nós não sabemos, mas criança sempre é criança. Quer dizer, aparentemente tem formosura de homem, corpo de homem, mas ainda a cabeça é de criança. Normalmente é difícil lidar com esse tipo de homem, ele está disposto a aprender mais sobre família.
escata liga normalmente escata liga sobre o futuro dessas famílias, escata preocupa com sua esposa nem com seus filhos, e que preocupa com conta de luz e de água para pagar, ou seja, simplesmente esse tipo de homem ele está mais focalizado nessa roupa, nesse carro, se ele tem sempre o daquele bem limpinho, bem arranjado, mas quando o assunto é família, mulher tem que pensar e executa. Hora que houve tensão dentro do lar, o que está acontecendo é homem fica tanto chateado para morrer etache me deve ser respeitado. Hora que também para espelho, que hoje para espelho está falando assim, não, meu homem tem que ser respeitado, mas cabeça ainda é de criança. É muito difícil lidar com esse tipo de homem ali, se manfla e estudo mostra, mas normalmente uma mulher madura casa ou se está vivendo aquele homem ali, normalmente aquela mulher pode tornar também criança. Quando o assunto é para tomar uma decisão séria dentro de casa, aí ele sempre se preocupa com o que mamãe pensa, com o que mamãe pensa. No segundo tipo de homem é o homem jogador ou o homem galinheiro. Namora ou vive com o homem em cima daquele, é melhor bobo fica bo só. Razão é que tudo coisa que esse tipo de homem ele tem visto nesse relacionamento ali, aí ele é temporário. O que não quer falar com ele é que esse tipo de homem ali, normalmente, é um homem que gosta de assistir na zona. Esse é um homem muito esperto, muito inteligente, não é? Esse pode entrar na cabeça, esse flow que o bobo criou hoje, que o criou hoje, esse tem visto, esse é capaz de contar mentira tão grave, só para conseguir algo de bom. E no momento que eles conseguem, que eles gostavam de conseguir na boa, conversa te troca. Não é? Tinha uma mulher que fica o coração quebrado para morrer, você fica te pergunta, mas o que faz de mal? Para morrer que você está tratando assim? Queridos, problema é acabou. Problema é qual? Esse tipo de homem ele tem número de 1, 2, 3, mais de 7 mulheres que está roda. Não é? Isso mostra uma hora que consigue e te dá foco mais para aquele outro lado lá. É muito difícil também conviver junto com esse tipo de homem ali. O terceiro tipo de homem é o homem confuso. Esse tipo de homem ali, ele que te traiu, mas a mulher que te sente seguro no relacionamento. Para morrer, relacionamento não sabe. Ou você tem pé dentro, ou você sai para fora. Mas ele te tem um pé dentro e aquele outro pé para fora. E por causa disso, a mulher que te sente seguro. Às vezes, na vizinhança, tudo alguém está falando assim, mas você é um bom marido, você é um bom esposo, bom amigo é direito. Mas a boa, você sabe que está sendo seguro. Para morrer, quando é assunto, no casa, ou não toma uma decisão séria para que nosso relacionamento vai mais para frente, sempre é ter desculpa. E a hora que eu hoje, uma boa como mulher, já está frustrado, de facto, você abandona, e volta novamente, implorado, marcando data. Gosto de meninas, gosto de raparigas que têm gastado muito ano, 1 ano, 2 anos, 7 anos para esperar um homem e infelizmente depois daquele período lá, essa pessoa ali para terminar com aquele relacionamento. É muito triste coisas que não têm estado até hoje na sociedade ali. Se um autor fala, é difícil continuar a viver ou planejar vida junto com alguém que sabe na única que chega na vida. O homem confuso também é um bom tipo de homem para nós não viver qual. Esse último tipo de homem ali, não gostava nesse momento de que eu prestava atenção para nós, dentro da palavra de Deus, qualquer tipo de homem que Deus crê para mim e também para você como filho de Deus. Então, no versículo 15 de capítulo 12 de Gênesis, que está falando, o Senhor Deus colocou o homem no jardim de Éden. A Bíblia está falando claramente, mas Deus coloca o homem que ele cria, Adão, no jardim de Éden. Éden é uma palavra muito complicada na língua hebraica e língua aramaica. Não é? Mas a forma simples de entender é que Éden era a porta de céu ali na terra. Ou seja, Éden era para além de um espaço físico, mas era lugar que a presença de Deus ali estava. E isso eu gostava que homens ouviam nesse momento ali. Primeira coisa que você precisa dele é que de mulher.
primeira coisa que deve Job é procura estar na presença de Deus. Que existe nada e uma razão mais trágica que tem estado acontecendo nesse mundo ali, para mostrar não nunca procura a presença de Deus, não é? Para é na presença de Deus que você encontra o verdadeiro propósito que você está ali. É na presença de Deus que Deus te ensinou que você cuida de uma mulher e também que você cuida de um marido. Presença de Deus é muito importante para nós, está dando o propósito, a razão da qual nos está procura nesse mundo ali. Então, antes de procura mulher, procura estar na presença de Deus e não te encontrar na palavra do Senhor. Ainda versículo 15 está continuando a falar, não é? Para cuidar dele e cultivá-lo. Para mulheres, atenção, é muito importante que não nos lembre de que ele. A Bíblia está falando, lembra, mas Eva encontra com Adão lá na Éden. E isso é um princípio muito importante. Porque sai de Éden, para apanhar a mulher lá na floresta, para trazer para Éden. Não é? Mas sim, tem que ter Job, homem que está na presença de Deus. A palavra de Deus falando, mas Deus coloca os homens lá para cuidar. E a palavra cuidar ali é a palavra trabalhar, que na língua grega tem um significado muito profundo. Significa ergon, ou seja, torna a cabeça. A razão, irmãos, que tio nós hoje, segunda-feira, que gosta de ir para trabalho, e tio não está trabalho, mas só com o pensamento no final do mês, é para morrer tio mesmo da trabalho na algo que nós nunca gosta. A palavra de Deus está falando, quando Deus fala Adão, pe trabalha, significa mas trabalho, te dá homem significado. Isso que quer dizer, eu tenho que estar para a universidade postura, mas Deus só está falando, mas é necessário que nós não tenhamos alguma coisa que não está fazendo conosco para que nós não podemos alimentar nossa família. Então, a primeira coisa que você precisa antes de arranjar a mulher, você precisa estar na presença de Deus e segundo, você precisa de trabalho. Terceiro ponto, está falando de Deus fala dele, que cultiva a terra. O verbo cultivar ali na língua hebraica também tem um significado muito profundo. Nós tudo ali na Cabo Verde não entendemos um bocadinho sobre cultivo. Não é? Cultiva a terra significa panha um lugar que está bem arranjado, coloca ordem nele e faz com que algo pode produzir para que bobo alimenta a cabeça. E isso que falo com os irmãos. Por isso que Deus, que está dando nenhum homem, não é uma mulher completo. A mulher que Deus dá, ou aquela mulher que não está sonhando com a cabeça, significa que você deve cultivar a mulher de tal maneira para apresentar para a própria cabeça. É algo tão bíblico, esse ponto importante. Se a mulher está gorda, em vez de falar que as palavras que não são praticamente uma ajuda, hoje é que você está lá, é necessário que se necessário fazer caminhar ou mandar para o ginásio para que ele possa tornar aquela melhor mulher para boa. Se você fala português, manda para a escola e a boa também paga. Todas essas coisas ali são muito importantes para que nós não podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Ainda, versículo 17 está falando o seguinte, 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Esse ponto é muito importante, enquanto não está prepara para nós não termina, para morrer, Deus não pode hoje, mas Deus fala para Adão para que come de árvore que estava no meio do jardim. Ou seja, o texto bíblico está mostrando, mas Eva ainda que estava lá. E isso significa, mas bom como homem, deve ser aquele que te ensina a palavra de Deus para a família. Queridos, é triste a hora que nós não olhamos para Cabo Verde e o mundo inteiro nesse momento ali. Não sabe o que é triste? Ali na Cabo Verde, ali, mulheres conhecem a Bíblia muito mais que homens. Quando o assunto é futebol, você pode perguntar para qualquer homem amante de futebol, está falando tudo que os jogadores têm que estar no banco. Mas quando o assunto é dos discípulos de Jesus, às vezes fica difícil para nós não falar. A palavra de Deus é muito importante para que nós não podemos construir nossa família. Nos último ponto, a Bíblia está falando, mas boa Deus dá uma batata mais forte, não para bater na boa mulher, mas sim para mais que você liso, para que a mulher se sinta protegida de lado. Conselho de Deus, prioridade de Deus é bem claro, irmãos. O problema é que não tem tio desafios na Cabo Verde ali, tio famílias, tio lares mal estruturados, é para morrer nós não textura na tudo ramos.
não vai falar de educação, não vai falar de medicina, não vai falar de política, não vai para todos os ramos, mas a hora que assunto é família, a nós nunca dá prioridade para aquela. Isso é a razão que você tem em casa muito grande, mas você tem paz dentro do lar. Isso é a razão que mulher com marido tem um bom carro, mas horas às vezes que você vai para o trabalho, tem que apanhar táxi para morrer, que existe paz. Deus está falando nessa manhã ali, meu povo te perde por falta de conhecimento. Meu povo te perde por falta de conhecimento. Por isso eu gostava que nessa manhã eu refletiva sobre a família. Qual que tem sido a prioridade na família até esse momento ali? Deus está falando, mas horas que não ouve sua voz, para não que endurece nosso coração. Se nós não queremos atacar o problema de Cabo Verde, de sociedade ali na Cabo Verde, não precisa de um pai responsável, um pai que, de acordo com a palavra de Deus, procura a presença de Deus, um pai que trabalha, um pai que consegue cultivar sua família, um pai que consegue ensinar a palavra de Deus para sua família e que protege sua família. Foi só depois daquele que no verso 24, a Bíblia fala, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se une a sua mulher e eles se tornam um só carne. Ou seja, a pergunta, para nós não responder, a pergunta, que tipo de homem é que é bom, aliás, é necessário que ele deixe ser mãe com seu pai? É homem que está na presença de Deus, que trabalha, que cultiva sua mulher, que ensina a palavra de Deus e que protege. Por isso, queridos amigas, e principalmente nós mais jovens que pensam na forma família amanhã, se você encontra com um homem que gosta de presença de Deus, que trabalha, que consegue cultivar, nem que ensinar a palavra de Deus, quanto mais protegido, é bom que aquele homem fique com sua mãe e nunca que forma sua família. Gostava de terminar nessa manhã e fazer um apelo para você. Hoje em dia, troca de par e assuntos de divórcio é algo aceitável para a sociedade. Mas teu vidas têm sido arruinados simplesmente para mano que tem estado a seguir o conselho de Deus. Então apresentava esse livro ali, que nunca que beijo e que coloca ninguém louco, mas sim transforma minha vida. Bom como pai, você precisa de tomar uma decisão nessa manhã ali. Jesus te chamava. Quer que ser boa decisão. Entrega a vida a Ele. Procura seguir essa caminhada que com certeza não tem um Cabo Verde melhor, não tem uma sociedade melhor, não tem uma família da qual a hora que você vai para o trabalho, você tem vontade para voltar para o lar. Que Deus pode abençoar-nos e acima de tudo, você pode tomar a decisão de entrega o coração ali na semana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Obrigado por amor e flama na palavra de Deus te encontra a verdadeira paz e também o propósito da qual nós criamos. Nessa manhã, não te entrega essa pessoa, esse pai ali, que talvez tenha dado ênfase a outras áreas de vida, mas não a sua família. Ajude-lhe, por favor, a levantar sua família e, acima de tudo, a atingir o propósito da qual nós chamamos. Muito obrigado, continua a ter bênçãos na nação e cada família individualmente são bênçãos que nos roga no nome de Jesus. Amém.